Bom dia, mulheres governantes femininas, sejam todas bem-vindas. Bom dia, Raquel, um beijo, minha amiga amada, seja bem-vinda. Bom dia, Kati, Deus abençoe, minha amiga amada, seja bem-vinda. Bom dia, a Clécia, minha sogra, querida, seja bem-vinda, Deus abençoe você, tua vida, tua casa. Bom dia, mulheres governantes que estão entrando. Você que está em casa, talvez aí preparando o almoço da sua família. Você que está no trabalho. Talvez você que está no trânsito. Você que talvez está fazendo uma caminhada, está na academia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Deus abençoe os seus planos, que aonde você colocar as plantas dos teus pés, você seja abençoada, para glorificar o nome do Senhor. Bom dia, Dari, minha amiga amada, seja bem-vinda, Deus abençoe, eu amo vocês. Que possamos nesse dia nos enchermos da graça, da bondade do Senhor. Hoje, terça-feira, dia 19 de agosto de 2025, esse dia é lindo, único e memorável, e só o fato de nós estarmos aqui, de nós respirarmos, de nós termos vida, de nós termos saúde, nós temos muitos motivos para agradecer. Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu pelo pão de cada dia? Você já agradeceu pela tua casa? Já agradeceu pela tua cama quentinha, pelas tuas roupas? Você já agradeceu por esse vento que está lá fora, por esse sol que está lá fora? Você já agradeceu pela família, pelos teus filhos? A gratidão abre portas. Quando você agradece, a graça desce. Deus abençoe, Érica, minha irmã amada, seja bem-vinda. Elis, um beijo. A Dina te ama até depois do fim. A Dina te ama do tamanho do céu. Tô com muita saudade de você, preciosa. Deus abençoe. E mulheres, hoje, assim, eu quero falar algo muito precioso que Deus colocou no meu coração. Sobre o que realmente é sermos mulheres na nossa essência. O que realmente é ser uma mulher que carrega a presença de Deus. O que realmente é ser uma mulher segundo o coração de Deus. O Senhor colocou no meu coração um amor tão grande pelas mulheres, pelas famílias e vou muito mais além, pelos filhos, pelos nossos filhos. Estamos vivendo dias tão desafiadores, quantas notícias ruins, quantas coisas que têm acontecido em relação à infância das crianças, essa adultização das crianças, isso assim, eu estou assim apavorada, né, com tudo que está acontecendo. E eu digo para vocês, mulheres, daqui para frente é só daqui para trás, porque essa sociedade não vai melhorar. Então, assim, o que cabe a nós mulheres fazer? E aí eu comecei a orar, eu comecei a falar, Senhor, o que falta para nós mulheres acordarmos? O que falta para nós mulheres entendermos o nosso verdadeiro papel aqui na Terra? Para nós não ficar correndo atrás do vento, para nós não ficarmos de um lado para o outro, sem um alvo. Sabe, quantas mulheres estão perdidas no fazer, perdidas não sabendo o seu valor, na sua verdadeira essência, para se comprovar para esse mundo. E aí, o Senhor trouxe muitas coisas no meu coração. Eu peguei meu celular e eu anotei muitas coisas, assim, ó. Aqui, ó, tem algo precioso, assim, que Deus me dê graça que eu consiga passar para vocês, tá? E eu quero, para iniciar, então, que vocês abram a Bíblia. Vamos iniciar, assim, desde o princípio, né? O porquê será que Deus fez nós mulheres? Então, vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2 e versículo 21. Eu vou ler aqui do 21 até o 25, que diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono,
E enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, o Senhor fez nós mulheres, né, da costela do homem. Então, o homem veio primeiro. Mas isso não tem nada a ver com essa modernidade que fala que a mulher tem que ser empoderada, que a mulher precisa correr atrás dos seus valores, que a mulher precisa ser independente. Então, assim, eu quero trazer para vocês lá na essência por que Deus criou nós mulheres. E aí, eu quero te perguntar, o que é ser mulher para você? Dari, o que é ser mulher para você? Érica, o que é ser mulher para você? Kati, o que é ser mulher para você? A Clécia, minha sogra, o que é ser mulher para você? Vocês conseguem responder em uma palavra o que é ser mulher? O que é ser mulher para você? Você já parou para pensar isso? E vocês, mulheres que estão me assistindo essa live gravada, o que é ser mulher para você? Você sabe qual é o seu verdadeiro papel aqui nesse mundo? Você sabe o porquê que Deus nos criou? Você sabe qual é o plano de Deus para você, mulher? De Deus, não dos homens, não de coisas, não dos teus títulos, não dos teus diplomas. O que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, você sabe? Eu confesso para vocês que eu demorei um bom tempo para entender o que é ser mulher. Eu demorei um bom tempo para entender e para me conectar com a minha verdadeira essência. Eu demorei um bom tempo para entender qual era o meu propósito aqui nessa terra. Confesso para vocês também que foi desafiador eu agir, eu tomar atitude, eu ter ação em relação ao meu verdadeiro papel. Demorei um bom tempo também para entender a minha verdadeira identidade, quem eu sou em Deus. Porque por muitos anos eu vivia a minha vida pensando que o que eu fazia era a minha verdadeira essência. Então, assim, eu colocava o fazer antes do ser. Eu demorei um bom tempo para entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu demorei um bom tempo para entender que aquilo que eu faço é transitório. Aquilo que eu faço pode mudar a qualquer momento. Mas aquilo que eu sou, aquilo na minha essência, aquilo que Deus me fez, isso não vai mudar. E aí, eu quero falar para vocês, que até escrevi isso no meu livro. O valor da mulher não está no que ela faz, em sim no que ela é. E aí, eu quero falar algo, vamos mais aprofundar então. Por que Deus criou nós mulheres? Nós precisamos entender que a verdadeira riqueza está dentro de nós. O nosso maior tesouro é o quê? É o nosso coração. Deus nos fez mulheres para sermos o coração, para sermos a consciência. Deus nos fez mulheres para sermos multiplicadoras de vida, da existência dele aqui na terra. A mulher, nós fomos feitas para sentir como mulher, para viver como mulher, para falar como mulher, para agir como mulher, para se vestir como mulher. Nós somos feitas por Deus para nos comportarmos como mulher. E por que será que nós, talvez, mulheres, não estão conseguindo viver a verdadeira essência delas? Estão presas no ego, talvez, na autossuficiência, estão presas no fazer, estão presas nos títulos, estão presas nos diplomas, estão perdidas da sua verdadeira identidade.
Mas esse não é o plano original de Deus para nós, mulheres. Nós, mulheres, nós nascemos para levar vida ao mundo. Nós carregamos virtudes divinas que o homem não carrega. Nós carregamos virtudes tais como a leveza, a alegria, a amorosidade, a graça, a doçura. Só que nós precisamos expressar isso para o mundo. Só que talvez nós não estamos conseguindo, porque estamos presas no nosso ego. O que é a mulher feminina? Deus nos fez da costela do homem essa mulher feminina. O que é o feminino? O feminino nada mais é do que a fertilidade. Deus colocou em nós, para nós gerarmos vidas. Deus colocou em nós o feminino, que é a fertilidade, que é a harmonia, que é a beleza, que é a bondade, que é a delicadeza. É esse o propósito de Deus para nós. E aí nós temos que ser suficientes, maduras, para entendermos, mulheres, que eu só vou acessar a minha verdadeira identidade, a minha essência de mulher, quando eu viver o plano original que Deus fez para cada uma de nós. Porque quanto mais femininas nós sermos, mais conectadas com o pulso da vida nós vamos estar. E aí nós estamos conectadas com o pulso da vida, nós vamos nos tornarmos quem Deus nos tornou, nos criou para ser. O quê? Mulheres idôneas, sábias, mulheres que carregam a presença de Deus aonde quer que vá, as guardiãs dos seus lares, mulheres posicionadas com verdade, humildade e coragem, mulheres que não se vendem, mulheres que não trocam a verdadeira essência por coisas desse mundo, mulheres maduras. A mulher quando ela carrega esse feminino que a palavra nos ensina, o que Deus fez para nós mulheres, ela é carregada de contentamento e gratidão. Ela zera a murmuração da vida dela e a insatisfação. E por que será que muitas mulheres estão insatisfeitas com a vida atual? Por que será que tem mulheres que estão fofocando, falando mal da outra, sendo mulheres mimizentas, rabugentas, aquela mulher goteira que a Bíblia nos fala? Porque estão afastadas da sua verdadeira essência. Porque vivem uma vida sem saber que existe um propósito maior, um propósito divino, um propósito qual Deus chamou cada uma de nós. Vamos além. Mulheres, nós somos protetoras da vida, nós somos protetoras da felicidade, nós somos protetoras do prazer, da criatividade. O feminino é a própria existência de Deus em nós. E nós precisamos relembrar a importância de sermos mulheres, para nós não nos perdermos nesse mundo que está cada dia mais desafiador, cada dia mais tirando a mulher do plano original de Deus. Nós precisamos voltar nossos olhos para a palavra. Não há mais tempo, mulheres. Nós precisamos voltar nossos olhos para nossa casa, para os nossos filhos. Eu já vou falar sobre isso um pouquinho mais aqui à frente. Então, assim, vamos pensar. Deus criou a mulher com um propósito único, original, perfeito. Porque a criação de Deus é perfeita. Mas o que acontece? No decorrer dos anos, o feminino da mulher foi muito machucado. De um tempo para cá, muitas mulheres foram machucadas. Por quê? Porque a modernidade atual tem nos ensinado de que ser mulher feminina é ser fraca, de que ser submissa não é bom, de que você se submeter ao teu marido é algo inferior e que talvez isso nos colocaria em lugares de menos-valia. Mulheres hoje que têm condições financeiras de ficar em casa, mas não têm contentamento e gratidão no coração. Por quê? Porque foi ensinada de que ela ficar em casa, de que ela servir a família, ela vai ter menos valia, ela não vai ter valor. Estão entendendo o quanto nós precisamos resgatar esses valores do plano original de Deus para nós mulheres? Vamos mais.
A mulher moderna, ela começou a rejeitar o feminino, de todas as formas de ser feminina. Então, vemos movimentos aí que falam, meu corpo, minhas regras. Eu posso tudo o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Afastadas do plano original de Deus. E eu não estou aqui, mulheres, para criticar, para julgar ninguém. Quem sou eu? Eu estou aqui realmente para trazer consciência e trazer clareza, para você não se perder do plano original de Deus. Porque essas mulheres que estão assim, provavelmente foram mulheres muito machucadas na sua infância. Provavelmente foram mulheres que tiveram pai ausente, que não tiveram um pai que deu direção, que deu direcionamento para essa mulher. Então, assim, eu não quero acusar ninguém, julgar ninguém. Muito pelo contrário, eu quero trazer clareza. Eu quero trazer a sabedoria do alto para você nessa manhã. Para você não ficar perdida, longe da tua verdadeira essência. Vamos mais a fundo, mulheres. Nós mulheres, as mulheres modernas, o que aconteceu? Elas invadiram o espaço masculino. E sim, gente, ela começou a mostrar de que nós mulheres somos boas no que a gente faz. E sim, mulheres, nós somos mais inteligentes do que os homens. E sim, talvez nós somos mais capazes. E a mulher começou a fazer tudo e muito mais. Só que a mulher, no fazendo tudo, ali querendo comprovar o seu valor, se perdeu da sua verdadeira essência. E essa mulher moderna, ela tornou-se competitiva, eficiente, resolvedora de problema, prática, acelerada, controladora, autossuficiente, independente, produtiva, realizadora, em busca do quê? De conquistas, com muitos objetivos e muitas metas a cumprir. Essa mulher tornou-se empoderada demais. E essa mulher moderna tornou-se a dona de si. Aquela famosa que a gente conhece, a guerreira. Só que uma mulher, na maioria das vezes, ela se tornou agitada, racional, mandona, impositiva, acelerada, explosiva, sem tempo. Essa mulher moderna se tornou-se orgulhosa, fazedora, e que muitas vezes quer deixar o outro dependente de si, que quer impor opinião, e ela é obstinada e não consegue receber, ela só consegue mandar, ela só quer controlar. Essa é a mulher moderna atual, longe da verdadeira essência do plano original que Deus a criou para ser. E então, vemos aí uma geração de mulheres que está cansadas, sobrecarregadas, com muitos compromissos, com muitos afazeres. É uma mulher estressada, é uma mulher agressiva, é uma mulher ansiosa. Se tornou-se uma mulher impaciente, irritada. E vou mais a fundo, mulheres, com baixa autoestima. E mesmo ela se mostrando para esse mundo que ela é a dona de si, esse empoderamento que ela pode, que ela é a sabe tudo, ela está cansada, ela está sobrecarregada. E acontece que essa mulher que faz tudo, a mulher moderna, ela não sabe lidar com o vazio existencial, com o vazio que todas nós mulheres temos, com um vazio que carrega no peito. Porque ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para parar 15 minutos na agenda dela, para buscar ter intimidade com o Criador. Porque ela tem que estar fazendo, afinal ela tem metas para cumprir, ela tem muitas coisas para fazer, ela tem agenda para cumprir. E aí acaba que essa mulher que não está no plano original de Deus, ela vive a sua vida insegura, ela se tornou-se uma mulher fraca, ela anda com medo. Muitas mulheres estão com síndrome do pânico, com um pensamento acelerado, que não sabe parar. Afinal de contas, por que parar se a vida dela é o fazer?
E vamos mais a fundo, mulheres. Essa mulher moderna, ela perdeu a sensibilidade. Ela afastou-se do mergulho interno. Ela afastou-se do sentir. E aí acaba que realmente ela não vai conseguir viver a verdadeira essência dela. E agora eu quero falar para vocês o seguinte, que essa mulher moderna é aquela mulher que ela não aceita a condição de ser mulher, que ela coloca a vontade do seu dever acima de qualquer coisa. Só que eu quero falar com muito amor, essa mulher está perdida. Ela parece realmente um carro sem freio, que só vai parar quando o corpo dela não aguentar mais. Mas essa mulher está precisando de ajuda, de socorro. Só que o orgulho dela, a autossuficiência dela, jamais vai fazer com que ela pare, com que ela peça ajuda. E muitas de nós, mulheres, estamos vivendo de maneira inconsciente assim, carregando dores que não são nossas, carregando fardos pesados que nós não precisamos carregar. Nós lutamos tanto, buscamos tanto por essa liberdade e hoje não estamos sabendo lidar com ela, porque o plano original de Deus não foi esse para nós, mulheres. Vamos mais além. Nós estamos perdidas em quem nós somos, buscando no mundo preencher algo, esse vazio interno, conseguir nos conectar com a nossa verdadeira identidade, mas nós não vamos conseguir nesse mundo. Nós não vamos conseguir preencher esse vazio interno que só Deus preenche, que só a presença de Deus preenche a nossa vida. Nós não vamos conseguir preencher com coisas, com situações, com pessoas, o que realmente é lugar de Deus em nossa vida. Nós precisamos, mulheres, voltar a aceitar a nossa verdadeira natureza. Urgentemente. Nós não podemos mais, mulheres, ser mulheres tolas, buscando coisas e prazeres desse mundo. Não há tempo mais para isso. Tem maridos que precisam de nós, que estão sofrendo. Tem filhos que estão gritando que precisam de nós, da nossa presença, do nosso colo, de parar 5 minutos brincar no chão. Nós precisamos voltar a fazer coisa de mulherzinha. Nós precisamos voltar ao nosso plano original. Nós precisamos priorizar, arrumar uma mesa com o melhor que a gente tem para nossa família. Não estou falando aqui de coisas, mas do que a gente tem de melhor. Não deixar o bom para as visitas, arrumar o melhor para o nosso marido, para os nossos filhos. Afinal, o melhor dia que eu tenho é hoje. A minha única garantia que eu tenho de vida é o agora. Daqui em 5 minutos eu não sei o que pode acontecer. E vamos voltar a falar. Muitas mulheres estão cansadas, estão sobrecarregadas. Muitas mulheres eu estou vendo que estão destruindo casamentos, relacionamentos. Por quê? Porque não têm consciência diferente. Estão correndo atrás do amor próprio. Afinal, estão sendo tolas em se aconselhar com mulheres que não colocam Deus em primeiro lugar, que não colocam a família em primeiro lugar. E acaba que ela se perde. E também tem mulheres que se perdem porque elas estão seguindo construções sociais diferentes do que Deus deixou para nós. E muitas mulheres estão esquecendo a sua verdadeira natureza, a sua biologia, assumindo discursos que afastam da sua verdadeira essência, da sua verdadeira identidade. E essa realidade, mulheres, está destruindo casamentos, relacionamentos e família. Vemos hoje uma geração de mulheres guerreiras, mulheres exaustas e homens fracos e acomodados. E por que será que eu falo para nós? Porque tudo começa em nós. Nós mulheres, nós somos o pescoço, nós direcionamos o nosso marido, a nossa casa, os nossos filhos. Por isso que eu falo para nós. Porque se nós acessarmos essa sabedoria do alto, se nós decidirmos dar certo, vai dar certo. Vamos mais além. Eu quero falar para vocês que por muito tempo da minha vida eu fui essa mulher, buscando preencher com coisas vazios desse mundo. Eu não tinha o meu feminino instalado dentro de mim. Eu não sabia quem eu era, como eu falei para vocês. Eu vivia automaticamente a minha vida.
Eu projetava do meu marido, o meu pai, a figura paterna. E aí eu vivi muitas dores, desilusões, muitas cicatrizes que eu carrego hoje, foi desse tempo, pela tolice que eu carregava. Eu assumo o meu papel, eu assumo a minha autorresponsabilidade. E para chegar aonde eu tô hoje, nessa consciência emocional que eu tô, nessa consciência, eu tive que passar por muitas noites sombrias, sozinha, chorando. Porque eu não tive, na época, alguém que pegasse na minha mão e falasse: não, Dani, você não vai desistir. Não, Dani, vamos junto que eu estou contigo. Então, assim, o que eu trago aqui para vocês é conteúdo de mentoria paga. Vocês não têm noção do quanto isso é valioso, quanto isso é precioso. E eu quero falar para vocês, vocês precisam voltar para a verdadeira essência de vocês, urgentemente. Para vocês viver os planos e propósitos de Deus que Ele tem para cada uma de nós. E assim, mulheres, não adianta nós só ocuparmos os homens. Nós precisamos cuidar de nós, fazer aquilo que realmente cabe a mim. Porque a mudança começa em nós. Nós não temos que só culpar o masculino. Nós temos crenças limitantes que talvez está vindo de geração em geração, de mulheres que não puderam viver a sua feminilidade, de mulheres que não tiveram como acessar, não foram instruídas a respeitar, a honrar o masculino. Nós estamos vivendo ainda de discursos de mulheres que tiveram muita dor com o masculino, sabe? Que querem se igualar ao homem, mostrando poder, mostrando domínio. E nós precisamos entender o nosso verdadeiro papel aqui na Terra. Nós estamos vivendo uma geração de mães cansadas e pais ausentes. Mulheres exaustas de exercerem mais função, fazendo demais, se comprovando do mais. Além do mais, ela tem as metas, ela tem a agenda dela para cumprir. Só que assim, muitas dessas mulheres estão perdidas, perderam as referências dela. Algumas, elas não conseguem nem ouvir um conteúdo desse aqui, por exemplo, que ela vai falar mal, está falando da dor dela. A mulher que para ver uma live dessa e não consegue concordar, tá tudo bem, mas tudo isso diz pela dor, pela fissura emocional que ela carrega, pela rejeição, pela dor no peito que ela carrega, pelo abandono que ela carrega e que ela ainda não parou para se curar, para ressignificar. E aí, nós estamos como se vivendo uma vida com armadura, né? O feminino, ele não está sendo livre. Muito pelo contrário, essa mulher vive aquela guerreira pesada, carregada, sobrecarregada, ansiosa. E acaba que ela está desconectada com a sua verdadeira identidade. E assim, mulheres, nós só vamos conseguir entender quem eu sou, o meu valor, na essência, a partir do momento que eu entender o plano de Deus. E eu paro e penso, o que será que nós precisamos? Precisamos acessar novamente a sensibilidade que existe dentro de nós, o acolhimento, a paciência, o amor, a leveza, a capacidade de gerar filhos e ser uma ajudadora idônea. Foi para isso que Deus fez nós, mulheres. Nós somos a multiplicadora de vida. O feminino é o ser. A força da mulher, a verdadeira força dela, está na fragilidade, na vulnerabilidade dela. Então, traga emoção do feminino para a tua vida. Faça coisas que talvez faz tempo que você não faz. Faça coisa de mulherzinha. Cuida da tua aparência, passa um creme no corpo, faz uma hidratação nos cabelos, para um pouco. E a pergunta que eu mais recebo é: Dani, como que eu faço para ativar o meu feminino? E eu sempre dou a mesma resposta: desacelere. Desacelerar, você vai estar
cuidando do teu feminino. E muitas vezes eu falo por mim, eu me vejo presa na correria do dia a dia. Eu sei, como eu sempre falei para vocês, é muito desafiador nós nos virarmos, nós fazermos muitas coisas. Mas mesmo assim eu priorizo a minha manhã, início da manhã, para ter meu tempo com Deus, para cuidar de mim, para cuidar do meu eu, da minha essência com Ele. Eu priorizo ter tempo de qualidade com Deus, porque eu sei que é desse tempo de qualidade com Ele que todas as demais coisas são acrescentadas. Eu cancelo compromissos à noite, mulheres, para ter força para acordar no outro dia. Eu digo não para muitas coisas. Caiu aqui que entrou uma ligação. Eu digo não para muitas coisas para eu conseguir ter esse tempo com Deus. Então, assim, chegou a hora que a gente não tem mais tempo e que nós precisamos, mulheres, fazer as pazes com o nosso feminino. Nós precisamos fazer as pazes na condição de ser mulher, de voltar a sentir a vida que pulsa aí dentro de você. Seja mais leve, seja mais alegre, seja mais reservada, sorria mais, contemple os detalhes da vida, observe mais, para de reclamar, fale menos e ouça mais, aí mora a sabedoria. Aceite receber ajuda, permita ser gentil com você mesma, fortaleça o seu canal de conexão com Deus, desenvolva as suas virtudes. O que você poderia desenvolver de virtudes? O que você se imagina fazendo que vai te trazer essa leveza, delicadeza, doçura? E aí, nós podemos entender que nós vamos ativar o nosso feminino e estarmos alinhadas com a nossa verdadeira essência, fazendo coisa de mulherzinha. Mulheres, e algo assim que Deus queimou no meu coração, que doeu assim meu coração de ver algumas reportagens, algumas coisas que têm acontecido com a infância das nossas crianças, com casamentos que estão se desfazendo. É algo assim que Deus trouxe no meu coração, que nós mulheres temos que ter a consciência de que nós estamos preparando a próxima geração. Por exemplo, eu estou preparando as minhas filhas para a próxima geração. Mas será que estamos fazendo a nossa parte? Será que você está como mãe fazendo a sua parte? Tudo que estamos vendo na sociedade atual é um acúmulo de coisas, mas principalmente um ponto muito importante que acabou contribuindo, mulheres, de uma forma, eu digo, bem significativa para os homens estarem como estão hoje. E somos nós, mulheres. Por quê? Porque esses homens foram criados por uma mulher. Isso eu anotei aqui para eu não esquecer do que eu tenho que falar isso. Só que na grande maioria das vezes, esses homens foram mal criados. E aqui eu venho fazer um parênteses porque eu sei que uma sociedade onde mulheres estão sobrecarregadas, cansadas, as mulheres sofrem também. E eu sei porque eu vim de uma família onde eu aprendi a ser forte, guerreira, que eu aprendi que eu tinha que fazer, que eu tinha que ter meu dinheiro, que eu tinha que ser boa naquilo que eu fazia, que eu não poderia depender de homem de jeito nenhum. Onde já se viu, tem que ter teu diploma, tem que ter independência financeira e tá tudo bem. Foi o melhor que eu recebi. Eu não estou aqui, eu quero te falar que eu entendo tudo isso. Mas eu preciso, mulheres, trazer hoje essa consciência, essa clareza de que nós mulheres, nós precisamos entender e voltar a ter responsabilidades dentro do nosso lar. Entender que nós somos a gestora do nosso lar, que nós somos a governanta do nosso lar. A gestora da nossa casa, a gestora do nosso marido, a gestora dos nossos filhos. E vamos mais além, porque assim, se nossos filhos não forem instruídos e educados por nós, mães, alguém vai instruir e educar eles.
Homens, talvez, que vivem hoje imaturos, que se tornaram adultos imaturos, irresponsáveis, que não estão ocupando o papel deles realmente de homem na sociedade, é porque talvez não teve uma base familiar forte. Não teve. E tá tudo bem, mas nunca é tarde, nós precisamos acordar hoje, mulheres. Outra coisa que eu anotei aqui, você pode até não pensar como eu, tá tudo bem, né? Quem sou eu para querer, não sou a dona da verdade, você questione, viva a tua vida, né, com o que faz sentido para você. Eu apenas estou aqui trazendo consciência do que realmente Deus espera de nós, do que realmente é viver uma vida com leveza, o que é o plano original de Deus para nós mulheres. E outra coisa, eu sei que na sociedade vivemos tantas regras, né? E acaba que nós queremos preencher o vazio do nosso coração fazendo coisas. E talvez acaba que esquece, né, dos filhos que estão sendo instruídos, ensinados por alguém, por algum influenciador, pela televisão, pelos videogames, por algum colega de aula, alguém está ensinando nossos filhos. E mulheres, me trouxe muito temor ao meu coração. Eu de verdade, eu sou uma mulher que eu me considero uma boa mãe, sabe? Eu sou assim, amorosa, mas eu sou bem exigente com as minhas filhas. Mas mesmo assim, eu estou redobrando os cuidados sobre as minhas filhas. Cuidados emocionais, em fazer perguntas, em tirar tempo com elas, em fazer o devocional com elas, em estar fazendo o culto caseiro. Eu estou redobrando, sabe, o cuidado, porque assim, eu não quero chegar lá na frente e ter aquela consciência pesada de que, eu poderia ter feito. E eu não consegui, eu não priorizei. Porque a infância dos nossos filhos é uma vez só. E não quero que vocês levem isso como peso, de maneira nenhuma. Eu quero trazer a consciência que você possa priorizar isso. Olha que lindo os pássaros lá no céu, que lindo, né? Deus é perfeito. Então, assim, muitos filhos hoje estão perdidos nesses joguinhos, na tela do celular. Quantas crianças com síndrome do pânico? Entende? Então assim, eu decido, eu não quero ganhar o mundo e perder a minha casa. Eu não quero ganhar esse mundo e perder o que eu tenho de mais precioso e mais valioso, que é a minha família. Vivemos numa sociedade atual que valores e princípios não existem mais, mulheres. Mas nós precisamos entender que nós somos mulheres de Deus e precisamos nos posicionar, remar sim contra a maré. E assim, aonde que eu vou começar a remar contra a maré? É dentro da minha casa, é acessando a minha verdadeira essência, é trazendo gratidão e contentamento para o meu coração, é anular a comparação, é ver quem eu estou seguindo aqui nas redes sociais, é entender que eu não posso definir uma pessoa por apenas uma foto. Relacionamentos estão se perdendo porque mulheres... Olhe bem, uma situação, o marido é provedor, o marido é querido, o marido é atencioso, e só que acontece o seguinte, o marido esqueceu do aniversário da mulher e não mandou presente. Nossa, pensa o banzé que foi, mulheres, por uma coisinha, entende? Mas assim, acontece no dia a dia, né? Tanto trabalho, tanta coisa, e daí de uma coisinha assim, mulheres, virou assim. Entende? Por falta de sabedoria da mulher de conduzir a situação. Tudo bem se esquecer o presente. Vamos celebrar a vida. Vamos celebrar o que há de bom. Vamos celebrar a família. Vamos celebrar os momentos juntos. Vamos brindar a vida. Vocês entendem de como a sabedoria ela é utilizada no nosso dia a dia? Outra coisa. Assim, nós precisamos sim trabalhar. Nós precisamos sim, mas nós temos que entender que nós não podemos perder o nosso coração. Nós precisamos entender de que o status, a conta bancária, que talvez você tanto está buscando, pode comprometer o futuro dos teus filhos e dos teus netos. É isso, é essa consciência, mulheres, que nós temos que entender. Pensa sobre isso. Porque, assim, nós não podemos inverter as ordens das coisas. Ser mulher é muito mais do que provar para o mundo o nosso valor.
E assim é muito mais provar para o mundo de que nós podemos as coisas, de que nós temos que fazer todas as coisas. Ser mulher realmente é viver a nossa verdadeira identidade, a nossa essência, o nosso plano, o plano original que Deus fez para nós mulheres. E assim, hoje eu entendi o meu propósito e eu quero que vocês também entendam o propósito de vocês, né? O que eu carrego hoje é para as mulheres se atentar para suas casas, para sua família, para o seu marido, para os seus filhos, porque um dia eu me vi presa no fazer, eu me vi presa querendo reconhecimento, querendo status. Mas por quê? Porque eu não tinha minha identidade ativada em Deus. E outra coisa, nós não podemos colocar o dinheiro à frente de tudo, o dinheiro à frente da vida, o dinheiro à frente de momentos tão ordinários com os nossos filhos. Porque nós precisamos entender de que nós ocupamos um lugar nesse mundo. Nós somos feitas por Deus para ocupar um lugar nesse mundo. Mas será que nós estamos ocupando o nosso lugar com sabedoria? Será que nós não temos brecha para fechar? Será que realmente eu estou posicionada no lugar certo, fazendo aquilo que vai agradar o coração de Deus em primeiro lugar? E também sendo uma boa esposa, uma boa mãe, uma serva do Deus vivo aqui na terra? Sabe, é sobre isso que nós temos que pensar, mulheres. Parar de querer status, de querer reconhecimento, parar de querer ser aplaudida lá fora e não ser aplaudida dentro de casa. Então nós podemos trabalhar sim, nós somos boas no que a gente faz, a gente precisa fazer dinheiro sim, é muito importante, mas não deixar isso tomar o nosso coração, sabendo que o plano original de Deus para a mulher é ser simplesmente mulher. Entender de que eu tenho que me posicionar no lugar certo, na hora certa, para as coisas boas, para Deus mandar as bênçãos para a minha vida. Então, assim, como é que Deus vai conseguir abençoar uma mulher que está presa no fazer, que está presa no ego, que está presa no orgulho, na autossuficiência dela? De que forma que Deus vai conseguir dar as bênçãos para essa mulher se ela não tem tempo nem para olhar para o céu, nem para orar, nem para parar alguns minutinhos do seu dia? Como é que Deus vai dar bênçãos para uma mulher egoísta, talvez, que está pedindo coisas somente para o desfrute dela e não para a família? Somente para ela e que não vai nem atingir pessoas. Então é sobre isso, mulheres, que nós temos que pensar. Porque se nós, mulheres, não nos posicionarmos dentro da nossa casa, do nosso lar, alguém vai se posicionar. Se nós, mulheres, não atentarmos de que nós temos que ganhar o coração dos nossos filhos, alguém vai ganhar. Algum influenciador, alguma influenciadora, a tela do celular, o videogame, algum colega de aula, alguém vai ganhar o coração do seu filho. Então eu decidi ser muito mais guardiã do lar do que eu já sou, sabe? Intencional, cada dia. E aonde que eu vou buscar essa força? Em Deus. É Ele que vai suprir as minhas necessidades, as minhas faltas. É Ele que vai colocar no meu coração a paz que excede todo entendimento, sabe? Então, assim, que você seja sábia, que você entenda com clareza o que eu quis trazer hoje para vocês, né? Tem tantas mulheres hoje falando contra a família, né? Mulheres falando do amor próprio, falando do descobrir quem você é. Mas e daí? Descobre quem você é e daí você deixa o marido e os filhos. Deixa o marido e os filhos que se lasquem. Até que acaba rompendo o casamento, rompendo o relacionamento, rompendo vínculos afetivos com os filhos. Por favor, mulheres, vamos ser mulheres sábias. Vamos, assim, buscar em Deus o contentamento e a gratidão. E realmente sermos servas e viver o plano original de Deus para nossa vida. Eu, de verdade, hoje, o desejo do meu coração é só viver o meu propósito, viver o que Deus tem para mim. É o plano original dele para mim. Esse é o desejo do meu coração. Nada mais. Porque eu sei que se eu estiver posicionada no lugar certo, na hora certa, buscando o Senhor, estar
intimidade e conexão com Ele, todas as demais coisas serão acrescentadas e nada me faltará. Então, assim, mulheres, eu decido todos os dias isso. Eu quero que vocês decidam também, que Deus fale ao coração de vocês. E outra coisa, que vocês ativem o feminino de vocês. Mesmo, talvez, mulheres que estão em casa, que não saem para trabalhar, se arrumem, faz uma maquiagem, arrume o cabelo, entende? Porque, assim, muito mais do que um trabalho fora, tem muito mais dentro de casa para fazer. E não se compare. Outra coisa, aceite a tua verdadeira essência. Aceite o plano original para a tua vida. Sabe, desfrute. Se você realmente está num momento vivendo da tua vida que você consegue desfrutar, desfrute. Não se importe com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão dizer. Viva a tua vida, né? Segundo o plano original de Deus para a tua vida. Amém? Eu vou ter que desligar aqui. Vocês entenderam hoje o que eu queria trazer para vocês? O que realmente estava queimando no meu coração. Não vamos nos perder, mulheres. O plano original de Deus para nós, ele é perfeito. E a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. E Deus fez todas as coisas com ordem, né? Porque Deus, ele é um Deus de ordem. Então, assim, não vamos querer comprovar e querer reconhecimento das pessoas. Vamos ser mulheres realmente moderna à moda antiga. E vamos buscar, né, ler a palavra. O que a palavra diz sobre isso? Se vier alguma dúvida no nosso coração, vamos parar tudo e vamos ver o que a palavra fala, o que a Bíblia fala sobre isso. Ah, eu olhei a fulaninha ali. Tá, mas e será realmente que é verdade? O que a palavra diz sobre isso? Amém? Deus abençoe vocês, a casa de vocês. Um beijo para todas vocês que entraram depois. E tem mais uma coisa. Vocês estão me pedindo para deixar a live salva aqui no Instagram, né, na plataforma, e mais no YouTube. Tem mulheres que preferem YouTube e tem mulheres que estão aqui no Instagram. Então eu vou deixar nas duas plataformas, tá? Aqui no Insta e depois à tarde, no final da tarde, eu consigo me liberar para conseguir deixar lá no YouTube, tá? Deus abençoe, um beijo para todas vocês. Beijo, Raquel, gratidão também. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, Dari. Amém, Dani. Palavra muito pontual, gratidão. Amém, Dari. Vamos buscar nele. Um beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.